Oi pessoal, eu sou Adriana Freitas, sou terapeuta sistêmica e terapeuta de casais em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos para mais uma série de Sistêmica, onde eu vou trabalhar indicação de livros e de filmes que eu utilizo na minha prática como terapeuta. E eu gostaria de começar compartilhando um pouco da minha experiência pessoal em relação à terapia que eu fiz, e que o meu terapeuta era uma pessoa muito incrível, muito conhecedor, muito que investia no seu próprio processo, no seu próprio crescimento, e ele transmitia pra gente uma bagagem enorme de todo o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo da vida dele. E essa parte de indicação eu aprendi muito com ele, tanto na terapia quanto no curso e na supervisão que ele dava. E eu agradeço muito porque foi de grande valia, de grande crescimento ter lido todos os livros que ele indicou, assistido todos os filmes que ele indicou também. E esse material ofereceu para mim uma outra forma de enxergar a vida, outras perspectivas de conhecimento, de entendimento e padrões, ofereceu padrões novos que eu desconhecia. Então esse material assim é extremamente rico para o nosso crescimento pessoal, e por isso que eu gostaria de compartilhar por que indicar livros e filmes na terapia, Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre os filmes. Por que indicar filmes na terapia? Os filmes, eles facilitam a gente se identificar, como espelho aquilo que a gente vive. Então, a partir dos filmes, a gente se enxerga, fica mais fácil de ver no filme os padrões que são parecidos com a gente. Então, tem essa possibilidade. Também os filmes explicitam dinâmicas relacionais que são semelhantes às nossas dinâmicas. Ao ver as dinâmicas relacionais dos filmes, a gente também pode se identificar, pode clarear para a gente aquele processo que a gente vive. Na maioria das vezes, nós vivemos muitos processos de forma inconsciente, e ver aquilo espelhado no filme fica mais fácil de identificar. E também os filmes mostram padrões repetitivos, que muitas vezes o filme consegue identificar esses padrões, que vão se repetindo de geração em geração, dentro das famílias, Filmes que têm essas temáticas vão favorecer essa identificação dos padrões. E também o filme colabora para a gente identificar sentimentos, Muitas vezes o filme mostra determinados sentimentos que a gente quer trabalhar com o cliente na terapia, e fica mais fácil mostrar a partir do filme também. No filme também a gente pode mostrar exemplos diferentes, caminhos diferentes, como aquele caminho que o personagem do filme seguiu, que pode ser uma alternativa em relação à vida do que o cliente está trazendo para a gente em termos de problemas e sintomas, E os filmes também podem levantar questões que a gente gostaria de trazer para a terapia. Então, eles antecipam algo que a gente está buscando cutucar ou levantar, de tema que o cliente ainda não tem consciência, mas que o filme pode começar a trazer à tona essas perspectivas, Então, esses seriam os motivos, de por que indicar os filmes na terapia. E como fazer essa indicação? Então, nós vamos ter em vista o objetivo principal da terapia daquele cliente. Então, quando a gente recebe a pessoa para terapia, a gente faz o genograma, que é a árvore genealógica recheada de histórias. A partir nesse mapeamento, a gente sinaliza alguns objetivos que nós vamos trabalhar na terapia, e a gente vai usar esse eixo, esse objetivo geral como eixo do processo terapêutico.
e aí a gente vai indicar a partir desse eixo, né? O que eu acho que eu tenho que trabalhar, né? O que eu acho não, né, gente? O que eu entendi dentro daquela leitura, daquela avaliação, e que eu posso utilizar desse material de filmes para poder recomendar algo que vai trabalhar aquele tema. A gente também vai ter indicação de temas, subtemas, né, que são os objetivos específicos que nós estamos trabalhando na terapia. Então, esses subtemas, coisas que vão surgir na terapia e que a gente acha que a gente deve pensar aquela temática, a gente também vai utilizar, né, no processo terapêutico. Também a indicação tem a intenção de inserir um novo tema na terapia, da gente trazer novas temáticas, igual eu estava comentando antes, de suscitar algo que a gente ainda não tem conseguido trabalhar, né, no processo terapêutico. Então, para facilitar a vida do terapeuta, né, quem está começando a mexer com indicação, ou quem já tem uma pequena bagagem, eu sugiro para você fazer uma lista dos filmes que você já viu. Essa lista vai crescendo, você vai atualizando, né? Faça essa lista dos filmes que você já viu, coloque os temas que você entendeu que esse livro pode trabalhar, ou esse filme, né, na verdade, pode trabalhar, que aí vai ficar mais fácil para você lembrar, né? Assim que você vê um filme, tem gente que tem uma memória mais curta para filme, então assim que você vir, bota lá na sua listinha, coloca os temas que você percebeu que trabalha, e assim você vai criando a sua própria bagagem de filmes, a sua própria lista de recomendação, né? Porque isso aí vai facilitar para o terapeuta essa lembrança, essa memória em relação ao que ele foi aprendendo dos filmes, né? O terapeuta também, ele aprende a identificar os temas que ele mesmo enxerga, né, gente? Assim, é diferente eu passar uma lista de filmes, eu passar a recomendação e você criar a sua própria lista, porque você vai vivenciar, né? Quando a gente investe no nosso processo terapêutico e a gente busca esse material como nosso próprio crescimento, ele vai ficando mais vivido, ele vai ficando mais aproveitado, e aí a gente cria a nossa própria referência, né, em relação ao nosso trabalho. E outra forma também de facilitar essa lista é você ou criar ela em ordem alfabética, né, e deixar esses filmes assim já subdivididos com os temas que você pode trabalhar, ou criar uma lista de temas, né? Esse filme tem o tal tema, então eu vou lá e coloco na minha lista de temas também, que isso facilita bastante pro trabalho do terapeuta. E aí, pensando no outro lado agora da indicação de livros, por que indicar livros na terapia? Os livros promovem autoconhecimento e autodescoberta. Os livros ajudam o indivíduo nesse processo de conhecer ele mesmo. Então a gente vai recomendar livros que vão facilitar esse olhar, né, essa identificação também, esse aprendizado sobre si mesmo. Através dos livros nós podemos aprender novas formas de enxergar a vida. O livro vai mostrar outras referências que nós não tínhamos ainda. Então ele é importante para oferecer essa novas formas de perceber, de enxergar a vida, de consciência, né? Então oferece uma outra bagagem. E os livros também ensinam outros padrões que o indivíduo desconhecia, possibilitando mudança. Gente, não tem como a gente mudar, né, a nossa perspectiva, a nossa vida, se a gente não tiver novos conhecimentos, se a gente não aprender novas formas de se comportar, de se posicionar diante da vida. Então os livros eles são importantíssimos para essa construção de novas bagagens, né? Porque a nossa bagagem antiga ela está estabelecida já, então a gente precisa construir novas bagagens para que a gente possa realmente efetivar as mudanças na nossa vida. E por que indicar livros na terapia, né?
O tempo da terapia, gente, é muito curto para a gente poder oferecer essas novas perspectivas. Então, a pessoa vai trabalhar em casa esse complemento, né? O livro vai trazer complemento, vai trazer novas ideias, e que nem sempre a gente dá conta de conversar sobre tudo isso no processo terapêutico, porque é muita coisa, né, para se conversar. Então, o indivíduo também, ele precisa trilhar o seu próprio caminho. O terapeuta, ele é como um condutor, ele vai dar a orientação do caminho para você seguir. E a pessoa precisa fazer o próprio caminho, precisa trilhar a sua própria, com seus próprios pés, né, esse caminho. Então, o terapeuta é apenas o diretor, o orientador. E o indivíduo precisa viver isso na prática, gente, porque é no dia a dia, é no tempo, é com a vivência que os indivíduos, que as pessoas, que os indivíduos, famílias, casais vão aprendendo esses novos padrões de ser e de funcionar. Então, ele não é só o momento da terapia, é levar isso para a prática. E a atividade da leitura do livro vai favorecer muito esse processo e essa construção. Então, gente, assim como o cliente, né, precisa viver na experiência, é interessante também que o terapeuta tenha vivido na experiência as leituras. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente investe nas leituras e aprofunda no nosso próprio processo terapêutico, mais a gente tem uma bagagem viva para oferecer para outra pessoa. Mesmo que seja uma bagagem empática, né? Porque nem sempre a gente viveu aquelas coisas na pele, vamos dizer assim. Mas à medida que a gente vivencia, estuda, aprende, então a gente está criando uma vivência. E essa vivência é muito importante para a gente compartilhar, né, na terapia. Então, o que eu recomendo para os terapeutas é que eles passem pelo processo da leitura do livro, que eles possam absorver esses conhecimentos também para si, para aí poder recomendar as indicações de uma forma viva, né, a partir da própria vivência em relação àquilo que ele está colaborando com o outro, né? E essa vivência, ela faz muita diferença na indicação, porque aí a gente vai lembrar com mais facilidade, a gente vai saber quais os temas que aquele livro pode trabalhar para a pessoa, pode colaborar com o processo de desenvolvimento da pessoa. Então, é muito importante a gente também fazer a nossa própria tarefa, né, o nosso próprio processo terapêutico, trabalhando o livro com a gente mesmo, né, isso é fundamental. E como indicar os livros, né, na terapia? A perspectiva é a mesma da indicação de filmes, né? Você tem visto o objetivo geral da terapia do cliente e tem visto os objetivos específicos, né? O que é o eixo da terapia, né, com o objetivo geral, e o que são os objetivos específicos, né? E os temas que a gente está trabalhando na terapia, que vão também surgindo ao longo do processo terapêutico, mas sempre pensando naquele eixo principal que a gente levantou lá no momento que nós fizemos o genograma, né? Também é interessante o terapeuta fazer sua própria lista de indicação de livros, né? Porque às vezes, gente, por exemplo, eu tô querendo indicar algo para alguém, mas aí eu tenho o tema que eu quero indicar, mas eu não estou acessando rapidamente o livro, né? Um livro que trate aquele tema. Eu dou uma lida na minha lista e aí eu consigo identificar qual o livro que pode ser mais interessante para trabalhar aquela questão que eu levantei em determinada sessão, né? Então, a lista ajuda muito a nossa organização, a nossa memória, né? Para que a gente possa ter o melhor recurso para oferecer para o nosso cliente naquele momento, né? E também, fazendo a lista, faço uma breve descrição do livro, né? Os temas que você identificou, para que você tenha à mão ali aquela informação mais rapidamente.
Então era isso, esse primeiro momento, né, para falar das indicações, o motivo, né? Então assim, na minha concepção, na concepção sistêmica, a gente entende que essas indicações acrescentam muito, valorizam muito a terapia, agregam muitos valores, oferecem alternativas, oferecem possibilidades de crescimento e desenvolvimento, porque à medida que a gente vai construindo outro padrão, outro parâmetro, né, de conhecimento, de entendimento, mais a gente se torna capaz de realizar as mudanças que nós precisamos realizar na nossa vida. Então, deixe o seu comentário, deixe suas sugestões de temas que você gostaria que eu indicasse, livros e filmes sobre essa temática. Durante a série eu vou indicar vários tipos de temáticas, como relação com a mãe, relação com o pai, autoestima, desenvolvimento pessoal, profissional, relacionamento com os irmãos e relacionamentos de casal também. Então vou indicar vários assuntos, vários temas, e o que vocês tiverem de sugestão, deixa aí nos comentários para a gente poder fazer dessa série uma troca bem bacana, bem significativa para todos nós. Então um abração, eu vou aguardar a sua participação. Até!